começando mais uma aventura hoje. Tô já no bus. Eu tô indo pra Natsan para conhecer a cachoeira mais alta aqui do Japão. E é onde tem um templo e um santuário muito bonitos. Aí eu tô saindo aqui da estação de Kikatsura, tá bem em frente ao hostel. O ônibus é o 31 e mais ou menos uns 30, 40 minutos até chegar lá. E bem-vindo a um novo episódio do Japão. Já estamos na reta final de Japão, mas ainda teremos alguns vídeos aqui ainda. And I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking about myself. I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. I go to bed to get up early. I go to work and not much. Tô me sentindo descendo a serra pra praia de Ubatuba. Eu escolhi o dia certo pra descer aqui porque hoje tá bem ensolarado. Ontem tava um pouco nublado nas montanhas, mas hoje tá muito bonito. Olha isso. Ali aparece o preço que eu vou pagar, é 630, tá vendo ali no número 1? Aí conforme vai passando os pontos, né, vai aumentando o valor por distância que eles cobram aqui. Eu cheguei aqui na última estação, que é a Natsan. Deixa eu mostrar aqui. E aí o último horário pra voltar é esse aqui, pra voltar lá pra onde eu preciso ir, aqui Kikatsura, 18h04. Antes das 18 eu tenho que estar aqui de volta. E dá pra você parar umas duas estações, uns dois pontos antes e ir caminhando pra ver a cachoeira. Mas como eu não estou disciplinada, não tô fazendo meu fortalecimento, eu tô com dor, muita dor no joelho. Mais dor no joelho e na perna do que na coluna. Na coluna eu não tô nem sentindo dor, pra falar a verdade. Tô sentindo no joelho e coluna. E aí eu decidi vir até o final pra andar menos, poupar, porque eu acho que pra subir até lá, o templo que eu quero conhecer, vai uma pernadinha e tem muita escada. E aqui é pra ver o santuário Kumano Nachi Taisha e também o Natsan, que era o principal, né, que eu vim aqui pra ver, o Natsan Seigantoji, que é o templo. Então são templo budista e o santuário shintoísta no mesmo lugar, coabitando juntos com redundante, né? E aí, vamos de escada. Os degraus são mais largos, né? Mas haja joelhinho pra quem tá com o joelho estourado. Já subi tudo isso. E como vocês podem perceber pela minha voz ofegante, já estou quase morrendo. Eu não sei quanto de escada ainda tem, nem quero saber, pra não desistir. Aqui, pra vocês entenderem, aqui é o templo Nachikumano, não, mentira. Aqui é o santuário Nachikumano Taisha. E esse Nachi Seigantoji é o templo. Aqui tá a pagoda, a famosa pagoda, que é de onde que eu vi a foto. Foi por causa dessa foto que eu quis vir pra cá. Ela fica, a foto, a posição da foto parece que ela tá do lado da cachoeira. E a cachoeira tá aqui. A mais alta do Japão, ela tem 133 metros de altura. E esse é o mapinha daqui. Vamos ver se essa é a última escada. Eu tô duvidando, mas vamos lá.
Tem alguns banquinhos, esse tá quebrado. Pra você descansar na subida. Tem um monte de restaurantezinho lá embaixo. Provavelmente vou escolher um deles pra almoçar. Ai, que linda essa lojinha. Que coisa mais fofa. Oh. E olha isso, essa vista. Caraca, que sorte do sol tá bem forte hoje, as nuvens não estão tampando as montanhas. Eu achei que as escadas tinham acabado, só que não. Eu fiquei fazendo suspense, né, desse lugar, falei em vários vídeos anteriores, mas aqui é um caminho, chama Kumano Kodo. Esse caminho é milenar. O pessoal faz peregrinação por esse caminho há milhares de anos atrás. Começou a fazer milhares de anos atrás, continua até hoje. Ele é comparado com o caminho de Santiago na sua importância, assim, né? Que as pessoas japonesas e não japoneses também, né? Tem turistas por aqui também, bem menos do que nas cidades grandes, mas tem. E olha isso. Desculpa aí pela falta de condicionamento e pela asma, né? Que além de tudo ainda tenho asma. Ocupados com banheiro, ó, já tem um banheiro aqui, tinha lá embaixo. Então tem banheiro espalhado pra todo canto, você não vai morrer de vontade de ir no banheiro, não. Fiquem tranquilos, podem vir tranquilos. Subir um pouquinho, ali, a entrada pro banheiro. Então podem beber, se hidratar. Beber bastante água, se hidratar bastante, que tem banheiro pra ir. Carol, você ia enlouquecer aqui, ó, tanta de coruja. Mas só pra você ter uma ideia de preço, 2.300 é quase 100 reais. 4.000, 8.000 ien. Só dividir por 30 que você sabe o valor em real. Olha isso. Mais corujinha pra você, ó. Carol, minha amiga, ela é viciada em coruja. Amiga, já que não dá pra eu te levar as corujas, vai ficar só no vídeo de lembrança pra ti. Fran, olha isso aqui. Pra você pintar. Que coisa mais linda esses pincéis. Avistando já. Acho que aqui não dá pra ver, né? Mas já tá aqui em cima já. Não sei se é o templo ou se é o santuário primeiro. Vamos junto ver. Uau! Olha a vista. E dá-lhe escada. Tem mais escada ali pra cima. Pra subir. Eu vou aqui primeiro. A escada tá menor. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. You started the words that I completed, but that was then, so long ago. I told you then, like... Esse é o passeio mais esperado por mim. E eu quase desisti dele, porque o Google Maps tava me dando um trajeto muito longo para chegar até aqui. E aí, graças a meu amigo Yu, que eu conheci lá em Osaka, no hostel, ele pesquisou pra mim, viu uma rota melhor, né? E aí, graças a ele, estou aqui. Obrigada, Yu. Acho que ele não vai ver esse vídeo, mas o universo manda meu agradecimento pra ele. Eu já agradeci pela ajuda, pessoalmente. Mas estando aqui, gente, é impressionante. Acho que esse aqui é o templo e esse, o de lá, é o santuário. Aqui parece uma vila e a cachoeira ali na frente. Já cheguei aonde eu queria ver primeiro, que é aquela pagoda ali. E aí, dependendo do ângulo que você tira a foto, né, eu vou tentar reproduzir
a foto que eu vi. Vamos ver se sai alguma coisa parecida. Socorro, mas qualquer ângulo que tirar aqui, eu acho que a foto vai sair bonita. E vamos comigo ver junto essa maravilhosidade. Gente, que linda! I wish I didn't care if I was okay, that I could just erase, rewind, let it roll. But now I've been there and done that, and now I'm fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking about myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then, I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking about myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then, I'll be fine by then. Uau! Gente do céu, que coisa mais linda! Muito obrigada, amigo Yu. Mas a foto, né, essa pagoda com a cachoeira. Eu vou tentar achar o ângulo pra fazer a foto. Porque além de gravar vlog, eu amo fotografar também. Quem me conhece sabe. Uau! Uau! Eu estou aqui bem no meio da rua. Dá pra passar carro aqui, estragando a paisagem. Pena que o meu zoom é só de 3 vezes mais, mas dá pra já ter uma ideia, né? 133 metros de altura, de queda. Fiquem comigo aqui olhando, de boca aberta eu tô. Gente, olha isso. Ai, a minha cachoeira lá no fundo. E adivinhando o que eu tô pensando agora, vendo essa cachoeira? Agora já passou do meio-dia. Comida. E eu vi ali atrás tem uns udons ali, uns sobás. E não é um preço absurdo, porque eu achei que ia ser um preço absurdo. Tá faixa de 750, 850. É um preço ok até, por ser aqui, né? Um lugar super turístico. E olha que gracinha, o motorista do ônibus, ele também vem explicando no caminho em japonês e em inglês algumas coisas. E ali pra baixo, numa dos pontos de uma das paradas, dá pra você ver, né, a nascente. E olha que gracinha, esse jardinzinho que eles fizeram em torno aqui. Tem carpinhas ali, não sei se vai dar pra ver. Mas, lá. Laranjinha, vê se ele entrou embaixo da sombra ali. Ali, ó, ali atrás dá pra ver, ó. Passou uma grandona aqui. Ah lá, uma grandona. Viram? Carpa branca. Aqui, para quem quiser entender um pouquinho da história, vou tentar dar um print nisso daqui depois. Conta aqui que em 1581 essa pagoda queimou, mas eles não conseguiram reconstruir logo depois e ela só foi reconstruída, finalizada em 1972. Quase 400 anos depois. Aqui tem a estátua do Kannon, do Thousand Armed Kannon, que é o Bodhisattva da compaixão, né? Que os budistas acreditam que essa cachoeira ela é sagrada. Para mais uma escadinha, né? Hoje eu vou voltar boa das pernas. Mas feliz por estar vendo essa maravilhosidade que é aqui. R$200 para adulto e 200 para criança. Olha isso, tá vendo? Isso aqui é o mar.
Tem tipo uma exposiçãozinha, eu acho que é museu, porque não tem preço, não é pra venda isso não. E aí você sai aqui e dá pra ver a cachoeira. Uau! Paguei 300 ienes, cerca de 10 reais para entrar aqui. Uau! Gente, isso aqui não parece de verdade, é muito bonito. Esse foi o mapinha que o motorista do ônibus me deu. Que coisa mais fofa. Aqui do lugar, explicando como que usa o ônibus, como que paga, que você tem que apertar o botão para parar, onde você quer. E aqui explicando algumas rotas. Muito fofo, né? E aqui, de novo, né, o que eu li ali embaixo, a história daqui, que foi construído, né, depois que pegou fogo por causa das disputas, né, entre famílias aqui dos shogunatos. E tem 3 histórias, né, sobre essa pagoda. E aí quem quiser ler, entender mais, deixa eu gravar bem pertinho. Ops, vento. Peraí, não tá dando certo. Aí. Ô, casqueta. Aí. Eu parei aqui, tem um banquinho. Aí. Lá. Cadê? A cachoeira tá aqui. Olha eu gravando lá pro outro lado. Cachoeira aqui. Parece pequenininha, né? Mas tem 133 metros. E aí eu parei para pegar a minha câmera pra tirar foto. Olha que coisa mais maravilhosa que é isso aqui. Uau! E aí você sai de novo. Tô no 2º andar agora. De novo a cachoeira, linda, imponente, quase que eu caio. Tem um degrauzinho aqui. Eu não vi. De novo o mar lá no fundo. Cheguei no 3º andar. Deixa eu tirar um pouco esse óculos. Eu pus o óculos porque a claridade faz eu ficar assim, fica assim. E eu tô no 3º andar, tem essa proteção por segurança, né? E lá a cachoeira imponente, lindíssima. E olha essa vista. Eu tô muito feliz. Amo ver lugares bonitos. Não que eu não tenha visto antes daqui, mas aqui é muito impressionante, muito lindo. Vou dar um 360 aqui, uma volta pra vocês terem um pouquinho da ideia. Óbvio que não dá pra ter 100%, né? Mas o mar, de novo lá, aquele azulzinho lá no fundo, perto das montanhas. Aí, de novo, a cachoeira lindíssima. Ela parece pequenininha olhando daqui, né? Mas não é não. Aí tem um buraquinho aqui pra tirar foto, ó, e gravar. Eu subi de escada, 3 andares pra chegar aqui. Mas eu vou descer de elevador. Meu joelho tá doendo muito. Nossa. Não sei o que tá escrito aqui, mas vamos lá. São 3 andares, né? Na verdade, são 3 só. E aqui é a foto famosa, o ângulo famoso da foto. Que bonitinho. Os Buda tem roupinha, gente. E aqui tem uma estátua do Buda. Eu pedi esse prato aqui, que é um udon, junto com esse sushi aqui, que eles chamam de... tem um nome aqui. Mehari Sushi. Acho que é assim que fala. E olha a vista do meu almoço hoje. E é aqui que eu vou almoçar hoje. E eu não achei caro por ser aqui no pé da montanha. Vai dar menos de 1.000. Uma coisa chata que acontece é
Não é culpa deles, né? Mas, por exemplo, eu morro de vontade de sentar nesses lugares, tá vendo aqui na frente? Só que só tem pra grupos ou... Eu já fui em alguns lugares que tinha pra casal. E aí eles deixam reservado pra grupos, né? Você não pode sentar ali sozinha. Não consegui nenhum aqui. Vamos ver se até o final da viagem eu consigo, se eu acho um que tenha pra pessoas viajando solo. Chateada. E esse é meu almoço de hoje, o udon. E esse aqui chama mehari. É um bolinho de arroz. E aí, pra vocês verem o tamanho, quase do tamanho, metade da minha mão, né? E eu ia pedir 2, ela falou pra mim que era muito. Eu acho que ela não conhece a brasileira comilona aqui, não. Eu comeria 2 desse daqui tranquilamente. Mas vamos lá. Que delícia, gente. Muito saboroso. Agora eu vou provar o mehari. Olha que bonitinho. Que delícia. Essa folha é folha de mostarda. E o caldo que sobra, gente, eu sempre bebo, porque é muito gostoso. Cebolinha. Tem um negócio que eu não sei o que é, mas é muito bom. E esses escurinhos são algas. E aqui não é falta de educação se beber na tigela. Tem alguns lugares que eles dão uma colherzinha, mas os que não dão, vai na tigela mesmo. Eu pedi sobremesa, claro. Esse aqui é mochi, esse aqui também é outro tipo de mochi. E o matcha. Aí ela falou pra mim fazer assim, você come o doce, aí vai pro amargo. Come o doce, vai pro amargo. E termina com o amargo. Então vou tentar fazer desse jeito. Que bonitinho pra pegar. Pra pegar o mochi. Mas quem disse que eu tenho... destreza. E atualizando vocês. Eu não experimentei aquele mochi, acabou estragando, porque eu deixei na bolsa que eu tinha comprado. Eu não lembro agora se eu gravei pra aqui ou se eu gravei pra rede vizinha falando. Não experimentei, mas experimentei esse aqui. E esse é com doce de feijão, gente, eu adorei. Quando eu experimentei no Brasil, foi na casa de uma família japonesa e eu não gostei. Não sei se naquela época meu paladar estava diferente ou se o doce de feijão é diferente, mas agora vamos lá pro amargo. Melhor experiência da vida. E esse é o mochi com doce de feijão. Na hora que você mexe, ó. Maravilhoso. Que experiência boa nesse lugar. Muito gostoso. Tudo muito bom aqui. Agora eu vou experimentar esse, que é mochi também, só que ele é diferente, né? Ele é mais molinho, glutinosinho. Tem um pozinho aqui que eu não sei o que é, depois eu vou perguntar pra ela. Mas ele é docinho, gostoso. A massinha desse mochi é igual aquela que eu experimentei em Kyoto. Parece um flanzinho. Eu falei pra ela, o ishi é gostoso em japonês, né? E aí ela tava me agradecendo. Tô tentando seguir a forma que ela me ensinou. Você come doce, toma amargo. Toma doce, toma amargo. E não é tão amargo assim, não. Acho que é pra ter o contraste do sabor.
Agora vocês vão me ver fazendo stories. Gente, tô aqui, tô gravando conteúdo pro YouTube. E pra quem tava me acompanhando, eu não comi aquele moti que eu comprei em Kyoto, acabou estragando, porque eu esqueci ele na bolsa. E aí aqui onde eu almocei tem moti, já experimentei outro, gravei aqui pro YouTube, que eu amei, adorei, muito gostoso. E é assim a vida de uma criadora de conteúdo, que cria conteúdo pra mais de uma rede. Esse é o lugar que eu almocei, ali o nome, em japonês. Muito gostoso, gente, recomendo vir. E aí ele tá do ladinho aqui da pagoda. Gente, eu reclamei, né, que ela falou que era muito do bolinho lá de arroz, que eu já esqueci o nome, mas já falei aí atrás. Ainda bem que ela me desencorajou a pedir 2, porque aí eu consegui comer a sobremesa. Que experiência maravilhosa, experiência gastronômica. O lugar é bonito, gostoso, agradável, com música calma. Não tinha ninguém de turista. Aliás, aqui eu não tô encontrando lotação em quase nenhum lugar. De vez em quando aparecem uns grupos, né? Aí fica cheio, mas logo eles vão embora e reina a paz de novo. Agora mais uma escada pra subir e pra descer. E meu joelho que lute. Tô vendo um monte de pessoa idosa fazendo isso daqui. Como é que eles dão conta, né? Deve ter um condicionamento físico muito bom. Eu que tenho condicionamento pra lá de quebrado. Aqui geralmente tem essas estátuas na entrada do santuário. O santuário é lá em cima. Mais escada. Portão de entrada. E aqui você já faz as suas penitências, né? Porque acho que não existe isso na religião shintoísta e budista. Se alguém souber, me conta, mas acho que não existe negócio de penitência, não. Mas é isso. É como se fosse uma penitência. Vocês vão me ver sofrendo daí. Olha isso. E sempre segurando aqui, né? Pra dar uma ajudinha. Mas pra mim tá sendo pior descer do que subir. O joelho tá pegando mais na descida. Uau! Que lindo! Tá tendo uma oração agora ali. Bonitinhos eles descendo dali, eles estavam fazendo oração e agora eles estão descendo todos vestidinho tradicional. E esse aqui é o Kumano-Nachi Taisha, o grande Kumano-Nachi Taisha, é o santuário, o nome dele. Olha que linda essa árvore. E tem essa corda com... sempre que tem algum santuário eu vejo essa corda com esses... tipo... Como chama isso daqui, gente? É um penduricalho, mas é óbvio que esse não é o nome certo. E tem lá no pé da cachoeira também. No pé não, né? No topo da cachoeira. Tem lugar para descanso aqui. Eu preciso achar um banheiro agora pra eu ir, porque agora deu vontade. E esse é o santuário shintoísta. Ali embaixo, eu preciso confirmar o nome. Eu não sei se é o templo que tá do lado, porque aqui fica do lado o templo e o santuário. Mas acho que é o templo ali embaixo. Onde eu tava era a pagoda, que é comum pros dois.
Ou é ali na frente que é o templo. É onde faz a purificação para entrar no templo, fazer oração. E a minha amiga Jai gravou eu fazendo lá em Kyoto. Vamos lá assistir. Que bonitinho tem aqui atrás. E olha isso. E eu li ali naquela placa que tudo faz parte do santuário. Preciso descobrir onde que é o templo budista, gente. Será que é ali onde eu passei, ali embaixo? Pode ser. Vou ler lá de novo. Porque eu tava achando que tudo era santuário aqui. Também tem os barris de saquê, que geralmente é doação, né, dos fiéis como oferenda. Igual tem lá no Meiji, no santuário Meiji em Tóquio. Só que de lá é gigante, né? Mostrei pra vocês. Corre lá também pra ver no vídeo de Tóquio do santuário Meiji. Eu tava em dúvida, mas aquele primeiro lugar que eu mostrei, que é o marrom, que tem as lanternas douradas, é o templo. E aí subindo um pouco mais a escada é o santuário. Eles coabitam. Eles dizem que é um dos poucos que sobraram aqui. Eu não lembro agora se é na era Edo, que é do imperador, né, da era Edo, que eles tentaram separar, né? A maioria dos templos coabitavam, templos e santuários, e aí eles separaram. Agora eu não lembro certinho se foi nessa era que eles fizeram isso. Sente a paz desse lugar. Sempre vem essa música na minha cabeça e eu só sei essa parte da música, o Tori. Lá em cima eu tirei foto, fiz vídeo. Tem outro Tori lá também. Mostrei aqui também. Então é espalhado pra todo canto. E olha lá. Gente, é muito bonito aqui. Tem um lugar aqui, eu vou descer. Parece um jardinzinho, um gramadão verde. Olha ali. Isso aqui. Mostrando de um outro ângulo, né? Eu subi por aqui, ó. Tinha uma escadaria até chegar aqui. Então esse é o templo budista. E ali pra cima, que aí tem outra escada, né? Que eu passei por lá, vocês viram, gravei. Que tem a parte, né, do laranjão, é o santuário. Eu entrei naquele jardim, perguntei pro moço que tava limpando aqui, né? Aí ele falou que podia passar. E aí aqui é outra visão da cachoeira. A pagoda tá atrás dessa árvore aqui. Não dá pra ver. Vocês vão enjoar de tanto ver a imagem daqui, porque é muito bonito. Então eu quero gravar o tempo inteiro. Tá quase um reality show e não um vlog, né? Olha isso, gente. O mar. Que eu não canso de dizer também. Aí as montanhas. E a cachoeira ali. A água é gelada, gente. Eles deixam aqui pra gelar. Então, próximo episódio já estarei em Cidade Nova. Amanhã, quarta-feira, já estou embarcando no trem para uma nova cidade aqui no Japão. A penúltima cidade no Japão. Ou a última, porque eu vou voltar para Osaka para pegar meu avião pro próximo país. Curta, compartilha, comenta bastante, manda pros amigos que gostam de viagem e ajuda essa youtuber iniciante a crescer aqui e a ganhar dinheiro com isso, porque eu quero fazer mais viagens. Esse aqui é o mesmo lugar que eu tinha subido. Andei e saí no mesmo lugar. E agora eu vou tentar descer para pegar outro ponto de ônibus, descer. Ao invés de pegar esse daqui que eu cheguei, para poder ver e vendo a paisagem das montanhas. E o motivo de eu querer descer uma parte a pé é só um pedacinho, né? Porque até chegar lá onde eu tô hospedada são 9 quilômetros, quase 9 quilômetros. Então eu não vou abusar, não. Mas um dos motivos que eu queria descer pra ver a cachoeira, assim, ó, desse ângulo. Olha que coisa mais linda. Muito bonito. E agora bateu, abriu o sol bem ali. Olha essa imagem. Ó. A outra parada de ônibus é essa, gente. Acho que eu não andei nem 10 minutos. Tem outro Tori ali, eu vou ver se tem. Deve ter algum santuário ou templo ali pra frente. Aqui é a entrada pra ver a cachoeira mais de perto. E tem esse
Jinja, que é um santuário, acho que é assim que fala, Jinja. Quase que eu caio aqui. Tava falando com a câmera desligada. Aqui a entradinha pra ver a cachoeira, né? E aí eu tava dizendo que você já percebe que o ar aqui já tá mais fresco, só por causa da queda da cachoeira. E eu tô descendo, nem tô olhando, eu acho que eu tô do lado errado aqui, não sei. Eu tô descendo, não tô olhando nem o que eu tô gravando, porque eu tô prestando atenção nos degraus pra não cair, porque eu não quero torcer meu pé de novo, igual eu torci lá em Busan, na Coreia do Sul. Que aí depois atrapalhou todo o resto da minha viagem. Mesmo que eu recuperei em 3 dias, meu pé não ficou 100%, né? Então, deixei de fazer um monte de coisa. Eu disse que eu ia descendo, né, até os próximos pontos de ônibus, até onde eu ia aguentar. Retiro o que eu disse. Já mudei de ideia em menos de 10 minutos, depois de ter descido essa escada. E aí eu vou ter que subir. E aí o ponto de ônibus já é ali no pé no início, né, dessa escada. Então é lá mesmo que eu vou ficar esperando o busão. Porque eu preciso de perna e joelho para os próximos passeios, né? Se eu abusar agora, não terei para os próximos. Então é assim. A vida é feita de escolhas. E algumas escolhas não são a contragosto. Olha isso. Eu queria que focasse o céu, mas não vai focar. É muito super exposto aqui. Caraca! Nossa, quase que eu trombo no osso aqui. Meu Deus, que lindo! E tô atrapalhando a foto dele. Olha isso! E eu não paguei 10 reais pra subir aqui não, né? 300 ienes. Mas é que eu quero chegar mais perto ainda. E tem uma parte que sobe ali. Sobe, 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 sobe. Tem uma parte lá em cima que é daquelas construções vermelhinhas, com a madeira vermelhinha. Eu olhei ali de baixo e falei, quero ir lá. Ali, ó, que eu quero ir. Foca o céu, câmera. Agora sim. Olha que linda. Isso aqui não deve ser bom vir com chuva, não. Porque deve escorregar até falar chega. Porque olha o tanto de musgo. Eu cheguei na estrutura vermelhinha que eu queria. No deck. O casal que tá descendo ali. Deixa eu gravar aqui. E um senhorzinho ofereceu pra tirar foto minha. E eu aceitei pela educação, achando que a foto ia ficar uma bosta. Mas a foto ficou linda. De mim e junto com a cachoeira. Ele vai passar ali. Aí vocês vão ver. Fofinho. O casalzinho mais fofinho que eu já vi aqui. Olha lá. Não me canso de filmar essa cachoeira, que coisa mais linda! Parece um ventilador aqui de tão forte a água. E a água tá vindo aqui, tá chegando aqui, borrifando. Quem já foi em cachoeira grande sabe como que é. E aqui no pé da cachoeira eu vou contar como que eu cheguei aqui. Eu tava pesquisando pra ver se tinha alguma cidade aqui no sul, mais no sul de Osaka, que dava pra eu visitar, né? Porque eu não queria ficar só lá em Osaka até o dia de ir embora daqui. E não sei se esse áudio vai ficar muito bom por causa do barulho da cachoeira, mas eu vou tentar falar mais alto, mais próximo aqui, porque essa paisagem é muito linda, eu vou explicar aqui. E aí eu achei essa Nachi Waterfalls,
a foto dela lá com a pagoda, que eu já fui e mostrei antes. E aí falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse lugar no Japão, onde que é? Fui ver, né? Aí no Google Maps estava me dando uma rota de quase 12 horas de viagem até chegar aqui, de trem. E tipo, picado, né? Eu ia ter que fazer várias baldeações. Eu falei, meu Deus do céu, não vou mais, né? Muito tempo pra ir pra voltar. E deve ficar caríssimo. Aí eu conheci o Yu, que era um japonês de Okinawa, da ilha de Okinawa, que tava lá em Osaka, também viajando, passeando pelo país dele, né? E aí, eu contei pra ele, ele não conhece ainda, assim, ele já ouviu falar, mas não veio aqui ainda. E não tinha visto foto. A hora que eu mostrei as fotos pra ele, até ele se interessou. Ele que falou que ele quer vir, disse que ele ia vir, ia terminar, né, o que ele tinha pra fazer lá em Osaka e depois ele ia vir pra cá. E aí ele me ajudou a pesquisar uma rota possível, barata, à medida do possível, porque não é tão barata assim. Mas dava pra pegar trem local e baratear o custo. E aí a rota que eu fiz foi sair lá de Tennoji Station, em Osaka, fui até Shirahama, porque eu não queria fazer direto, então aí eu pedi uma indicação pra ele também de uma cidade mais ou menos no meio da rota pra eu ficar e dar uma descansada e seguir. Aí ele me indicou Shirahama, que foi uma gratíssima surpresa. Quem não assistiu o vídeo de Shirahama, vai lá ver também. É a irmã da Waikiki no Havaí, eles dizem, pela beleza, né? E aí fiquei lá 2 noites e de lá eu peguei da estação de trem lá de Shirahama, chama Shirahama Station. Eu peguei o trem local até Kikakutsura, acho que é esse o nome. Que é a estação de frente onde eu tô hospedada, que é na cidade de Nachikatsura. E aí deu certo, parei aqui e eu estou super feliz. Aí ontem, eu dormi, fechei 4 noites aqui. Ontem eu não fiz nada, não, 3 noites eu fechei aqui. E aí ontem eu não fiz nada, assim, tipo, tava meio nublado. Eu falei, eu não quero ir lá com o tempo nublado. E tava dando previsão de sol hoje. Aí eu decidi vir hoje, foi a melhor decisão também que eu tomei, porque tá lindíssimo o dia hoje, bem ensolarado, então fica bonito. Agora aqui, sombra, né, porque não tá batendo sol aqui, você vê que tem sol pra lá, mas aqui é sombra. Mesmo assim é bonito. E aí eu visitei o templo, que eu já mostrei, o santuário, e tava indo embora. E aí eu vi que tinha a entradinha aqui pra ver a cachoeira, cheguei até ali embaixo, onde que paga. Aí vi que era 300, né, pra pagar, R$10, pra subir até nesse pedaço aqui mais próximo da cachoeira, e aí eu vim. Depois eu coloco o valor, eu falo pra vocês o valor total que vai dar dessa viagem. Provavelmente isso vai sair em outro vídeo, porque ainda estarei aqui, preciso calcular os outros, eu durmo aqui até amanhã. Ou eu coloco no final desse vídeo também, nos créditos, né, quanto que eu gastei de vir de Osaka até aqui e ir pra próxima cidade, que vai sair no próximo episódio. Parece que eu tô no filme da Alice, né? Parece. Coisa de contos de fada aqui. Olha. Mais uma vez, tchau, cachoeira. Tchau, a bateria está acabando de tanto que eu gravei hoje. Tinha uma trilhazinha pra ali, mas está fechada. Chateada. Tinha falado, ó, que era escorregadio, tá escrito aqui, ó, slippery surface, né? O chão, superfície escorregadia. Aqui, gente, é a região do banheiro. Dá até gosto, né? Banheiro aqui. De ir no banheiro aqui. As pedras ali do fim da cachoeira. E até aqui, gente, tem sabão pra lavar. Os banheiros tem papel higiênico. Aí tem o estilo ocidental, né, Westerner, e o estilo japonês, que é aquelas no chão que eu já mostrei. E agora vamos embora. O ônibus é às 5h12, de acordo com a tabela que eu tenho, que o rosto me passou. E agora é 4h30, então eu vou ficar sentadinha, tem banco lá no ponto, e vou esperar pra voltar. Se eu abusar,
eu depois não terei coluna, nem joelho, nem coxa para andar mais nos outros passeios. Cheguei lá da Cachoeira Nath e agora tô indo ver um tori, que é pequenininho, mas ele fica numa ilha. E o nome da ilha, gente, como que é mesmo? Dá pra ver daqui, né? Tá uns 900 metros. De onde eu tava tá dando 1,6 km, mas agora eu já tô a 800 metros. Chama Beten Island. E aí aqui, do lado de cá, eu vou conseguir ver, né, essa ilha. É pequenininha. E aí tem um tori vermelho lá também, que dá toda uma bossa pra esse lugar, né? E hoje já são 6 horas da tarde. Pelo jeito o pôr do sol vai ser belíssimo. Então eu vou ali ver e vou esperar até umas 7 horas pra ver se eu consigo ver o pôr do sol daqui. É que o pôr do sol daqui eu consigo ver só o céu, né? Não consigo ver o pôr do sol total. Por conta da geografia aqui, né? Do lugar mesmo. Olha que luz linda que tá do sol, assim, né? Do finalzinho de tarde. Tá aquela luz, das luzes que eu considero mais bonitas. Deixa eu ver se dá pra ir por onde eu pus aqui. Meu Deus. Não. Ah, não, dá sim. Que aí eu vou margeando, tá vendo? Aqui, ó. O mar ali. Vou ter que voltar. Não tem como andar por aqui. Aqui é só pra ver uma vista pra Bahia daqui. Falei mar, né? Mas aqui é mar, né? Mas é uma baía aqui. Ops, entrei pelo lado errado, né? Aqui eu não vou conseguir subir, né? É aqui. É a pessoa mais perdida que cego em tiroteio. Uma das expressões brasileiras difíceis de explicar pra gringo. Uau! Ah, é bonito também. Ui, quase que eu caio, vixe, Maria. Ah, não, dá pra andar aqui sim. Achei que não tinha como andar. E olha esse céu, presta atenção, olha essas nuvens. O pôr do sol é pra cá, então eu acho que vai dar pra eu ver daqui o céu, bem bonito, iluminado. Essa parte é fechada, pessoal, aí tem que dar a volta ali. Tem umas casinhas lá do outro lado, tá dando pra ver? Acho que não. Aqui contra o sol fica ruim de mostrar. Era um tori, não é? Isso aqui é um outro farol que tem aqui desse lado. A ilha tá mais pra lá, 500 metros mais pra lá. E o que eu tava vendo lá, que eu mostrei ali atrás, era o farol, mas o tori tá ali na frente. Acho que não vai dar pra ver na câmera, mas tô chegando lá, só vou dar a volta. Tem um cemitério lá no fundo, tá dando pra ver. E aqui as casinhas. Parece que tem umas coisas abandonadas por aqui. Lá no pier que eu fui ontem, que também já tá nesse vídeo, também tava meio abandonado. Tá nesse vídeo não, tá no vídeo anterior a esse. E aí ele dá esse caminho pra poder ver o tori ali quase de frente, não sei. Mas eu vi que depois tem um outro caminhozinho de onde eu tava perto daquele pescador. Eu vou voltar, que eu acho que fica mais perto do tori. Ah, gente, acho que vai ser mais negócio ver o pôr do sol daqui, hein? A moça me deu dica furada. Ou eu que tô falando, cantando vitória antes da hora. Porque às vezes se esconde atrás daquelas montanhas ali na frente e não dá pra ver, e eu tô aqui falando que é melhor. Oh, que bonito.
Provavelmente eles consideram alguma coisa sagrado ali pra ter aquele tori. Uau! Ai, esqueci de novo meu tripé, vi o tripé da moça aqui, lembrei. Olha lá. Essa vista. Deixa eu ir mais perto aqui. Aqui já tá o mar. Aí dava pra vir por lá, ó. Tá vendo? O pescador tava lá que eu mostrei. E aí dava pra vir por aqui. Eu achei que não tinha ligação, mas tem. Ai, gente, que pena. Não dá pra ver com essa câmera. Vai dar pra ver só com a câmera fotográfica. O sol acho que vai se pôr aqui. Vamos ver se o céu vai ficar bonito daqui. Eu vou ficar por aqui esperando. Tá mais bonito aqui do que lá no pier. Prevejo o pôr do sol bonito. Não ali atrás, lá na frente. Porque vai ficar atrás das montanhas aqui. E se pintar o céu, né, com o pôr do sol, vai ficar lindíssimo. Eu estou chateadíssima que não dá pra ver o tori daqui onde eu tô. Não ilumina ele ali, né? Porque o sol já foi pra lá. O sol tava pra cá, então de dia é mais bonito. Timelapse sem tripé de novo, porque eu esqueci de novo. Preciso começar a amarrar esse tripé na minha bolsa pra não esquecer. Tchau pra vocês com esse pôr do sol lindo. Estou mega feliz que eu fui conhecer a cachoeira, que eu vim aqui só por causa dessa cachoeira. Tô feliz porque hoje eu vou ver pôr do sol aqui também. Me faz muito feliz ver pôr do sol. É uma das minhas atividades favoritas, é ver pôr do sol. E... ai, gente, conheci uma outra moça de Okinawa, acho que é Okinawa, se eu não estiver errado o nome, que é a ilha, a mesma ilha que o meu amigo Yu mora. E eu conheci ela no ônibus indo lá pra cachoeira. E ela falou que ela já foi pro Brasil, ela já foi pra São Paulo. Ela tem uma amiga que mora lá em São Paulo, que chama Ana. Ela falou sobrenome alemão. Ana, se você estiver assistindo meu vídeo ou assistir algum dia, a sua amiga aqui de Okinawa falou de você pra mim no ônibus. Aqui em Natikatsura. Super gente boa. E tinha um senhorzinho, falei, né, que ele ofereceu pra tirar foto minha. Que coisinha fofa. Depois eu vou até postar, porque a foto ficou muito bonita na cachoeira. Foi a primeira foto que tiraram de mim aqui, né, que eu gostei. Eu nem peço, porque depois eu não gosto, nem posso, então eu nem perco tempo, né? Mas ele que se ofereceu pra tirar, achei muito fofo. Ele tava com a esposa dele, os dois passeando, coisinha fofa da vontadão. Amassar, de tanto que eles são fofinhos. E já estou há mais de 30 dias aqui no Japão, muito feliz. Consegui aproveitar bastante aqui, óbvio que eu não fui pro norte do país, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu fiquei mais no meio do Japão e vim aqui um pouquinho pro sul do Japão, não no extremo sul, né? Um pouco para baixo aqui de Osaka. Agora eu volto. E a próxima cidade vocês vão saber no próximo vídeo. Tenho mais essa cidade, eu vou ficar lá. Eu vou ficar mais uma semana e meia aqui no Japão. E aí eu já mudo de país. I'll try to keep up in your shadow, feeling good. And if we move too fast, I will tell. Vocês não têm noção, gente. Não dá pra mostrar no vídeo, mas tem assim, tipo uns feixes de luz. Parece uma coroa de luz. Peraí, deixa eu tentar mostrar. Ó, não sei se vai aparecer no vídeo, mas tem tipo uns feixes de luz. Parece uma coroa. Coisa mais linda. E agora é tchau de verdade. Chega, porque senão eu vou ficar fazendo vídeo aqui pra 2 horas de... Vai ser um longa-metragem o meu vlog.